Jornada de leitura da Bíblia, semana 92. Uma teologia para o sofrimento, parte 1. Primeiro dia, Jó 1 a 3. Jó 1. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda estava falando quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele.
Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Jó 3. Primeiro diálogo. A queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que o miserável continua vivendo? Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Segundo dia, Jó 4-5. Jó 4. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Veja bem,
Você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Jó 5. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada.
saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Terceiro dia, Jó 6-7. Jó 6. Resposta de Jó. Por que prolongar a vida se o fim é certo? Então Jó respondeu: Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Meus amigos me enganaram. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó 7. A vida é uma luta sem fim. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista, como escravo que suspira pela sombra e como trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa. Estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão,
mas já terei desaparecido. Deixa-me em paz. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem? Que é o homem para que tu lhe deis tanta importância, para que deis a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Quarto dia, Jó 8-9. Jó 8. Primeira fala de Bildade. Busque a Deus. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus. E a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Jó 9. Resposta de Jó: Quem ousa desafiar a Deus? Então Jó respondeu: Na verdade, sei que é assim. Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar.
Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: o que estás fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Sou justo e íntegro. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Deus não me considerará inocente. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado. Por quê? Pois trabalho em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano, como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria em mim. Quinto dia, Jó 10-11. Jó 10. Darei livre curso à minha queixa. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus: não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vais reduzir-me a pó? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim.
Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Ó Deus, deixa-me em paz. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jó 11. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, o naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus olhos contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Sexto dia, Jó 12-13. Jó 12. Resposta de Jó: Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são um povo e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, o empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força.
Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando, sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. 7º dia, Jó 14 a 15. Jó 14. A brevidade da vida. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas suas mãos.
traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Jó 15. Segundo diálogo, segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso.
Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. O versículo da semana está em Jó 2:10. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios.